Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade, tá? Essa aula é aberta também a todo o público. E essa vez eu convidei um grande amigo, tá? O Dr. Olon, Francisco Olon. Eu achava que se chamava Olon, mas é Francisco Olon, tá? Ele é um médico intensivista. Ele fez residência tanto de clínica médica como medicina intensiva e fez uma especialização de coordenação de transplante na Universidade de Barcelona, Espanha. Também coordena o CIHDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, no Hospital Regional Norte, no Ceará. Ele é intensivista da UTI da região Norte, tá? No Ceará, em Sobral. Também é professor da disciplina de terapia intensiva do curso de medicina do centro universitário, tá? E é médico intensivista também da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Estado de Ceará, tá? Ele, o Dr. Olon, grande amigo, ele também é empreendedor, tem um hotel ali em Moita, Ceará, uma casa sensacional, uma cabanha, um hotel para que vocês também vacacionem se vai de férias lá. E o tema de hoje que a gente escolheu é morte encefálica, tá? Um tema muito necessário que vocês aprendam. Se você trabalha em terapia intensiva, se você trabalha em sala de emergência, ou se você trabalha no hospital, qualquer lugar, pronto-socorro, é necessário que você saiba como identificar, como abordar e como acompanhar a morte encefálica, tá? Porque muitas vezes não é diagnosticado ou é mal conduzido. Então, é importante isso para vocês. Olô, o tempo é seu. Muitíssimo obrigado, Roberto. É um prazer enorme aqui estar. Sou seu fã, acompanhava assim antes mesmo da gente se conhecer. E, como você falou, Roberto, esse tema é super importante, não só na prática clínica, né, na clínica médica, na emergência principalmente, UTI, mas assim, para quem também tem interesse em, não sei qual é o público total que está aqui, né, mas assim, para quem vai prestar prova de residência, prova de concurso, residência não só de terapia intensiva, no acesso direto hoje, mas já mesmo para médico intensivista, é um assunto que é recorrente em prova de título de especialista e em concursos médicos de forma geral. Então, assim, além do conhecimento necessário para que você possa saber sobre o diagnóstico, conduzir um paciente com suspeita de morte cefálica, é um assunto super importante para quem presta concurso, para quem faz prova de qualquer nível, né? Como você falou, qualquer dúvida pode perguntar e parar no momento que eu estiver falando, é um prazer. E esse assunto é um assunto, assim, que eu já trabalho há mais de 15 anos. Eu faço parte também do Comitê de Doação e Transplantes da AMIB, que é o setor da AMIB que é responsável, né, por toda a parte de educação continuada e faz cursos como o DOTIN, o CDME, que é o curso de diagnóstico morte-cefálica, nesse setor da AMIB. E vamos lá começar, né? Roberto, eu sempre falo que o diagnóstico de morte cefálica ele é diferente em tudo em medicina, né? Cada país tem uma lei específica, né? Eu não sei como Verdade. isso funciona na Argentina. No Brasil, a gente tem uma lei específica, e a última lei atualizada sobre diagnóstico de morte cefálica, ela foi em 2017. Como você sabe, a lei, ela, no nosso país, né, todas as leis são feitas pelo Poder Legislativo, mas, lógico, como era uma lei específica para diagnóstico de morte, não poderia ser uma lei feita pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, de forma normal, como acontece em qualquer outra lei. Então, é uma concessão do Estado brasileiro para o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, e teve praticamente 10 anos assim, de reuniões com câmaras técnicas de morte cefálica, né, com câmaras técnicas de neurologia, de terapia intensiva, para que chegasse à composição dessa lei. Deixar claro que no Brasil essa lei é uma lei muito rígida. Isso foi necessário para que É uma das mais rígidas do mundo, na verdade, isso, né?
assim, é preferível que você não dê o diagnóstico que você tenha alguma dúvida. Então, assim, é uma lei que foi feita para que você tenha uma especificidade de 100%, né, de que você não tenha dúvidas no diagnóstico, e que isso dê uma confiabilidade muito grande no sistema, né. Outra coisa que eu queria adiantar, e é importante, né, a gente atrela muito o diagnóstico de morte cefálica à doação de órgãos e tecidos, né. E, claro, isso é verdade, mas o que a gente costuma falar, uma frase aqui, a doação de órgãos tem 100% a ver com morte cefálica, mas a morte cefálica não tem a ver com doação de órgãos propriamente dito. O que é que isso significa? Eu dou o diagnóstico de morte cefálica não com o objetivo de doação. A doação é uma consequência que pode acontecer depois, né? Tanto que a gente é proibido, até por lei, de falar de doação durante o processo. A gente vai falar de doação de órgãos depois de concluído o processo, se não há nenhuma contraindicação médica, aí sim a gente também é obrigado a oferecer isso para a família, como um direito da família de poder estar doando. Mas o objetivo principal do diagnóstico é dar àquela família o resultado se aquele paciente está morto ou não. Não só com o objetivo principal de doação de órgãos. Tanto é que pacientes que já têm uma contraindicação absoluta no início do diagnóstico, por exemplo, no Brasil, uma das contraindicações absolutas, por exemplo, é um paciente que tem potencial de estar em morte cefálica e, por exemplo, tem HIV positivo. Aqui no Brasil ainda não é permitida a doação. Ou uma neoplasia, algumas neoplasias ou alguns estados clínicos em que não permitem a doação. Mesmo assim, é obrigatório o diagnóstico nesses pacientes. Ou seja, o diagnóstico de morte cefálica no Brasil ele é obrigatório, né? Nem todo mundo pode fazer o diagnóstico de morte cefálica. O médico ele tem que estar capacitado para isso, né? E aqui seria outra aula, é um assunto mais extenso, mas assim, mesmo não sendo capacitado, a gente é obrigado, por lei, se a gente tem um paciente, né, que a gente está cuidando, que a gente está atendendo no hospital, e ele tem critérios para morte cefálica, a gente precisa saber dos critérios para que a gente possa ou informar aquilo ali para a comissão intra-hospitalar de doação e transplantes, ou quando não existe uma comissão, que a gente informe a Central Estadual de Transplante. E as centrais existem no Brasil inteiro, em cada estado, né? Então, isso é obrigatório por lei. Se o médico tem um paciente que tem critérios para morte cefálica e ele não informa isso, ele não faz com que se inicie o diagnóstico, ele está cometendo um crime, né? Isso é obrigatório por lei, certo? E esse diagnóstico é diferente de todos os diagnósticos em medicina justamente por isso, né? Quando a gente se forma... Só uma coisa, você está passando o slide ou só está no slide? Não, só estou introduzindo mesmo aqui para a gente começar. Achei que estava algum problema. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, é o único diagnóstico médico na medicina em que você tem uma lei mostrando como fazer, o passo a passo, né? E que você tem que seguir vírgula por vírgula o que está escrito na lei. Assim, eu não tenho liberdade aqui para, por exemplo, quando você está diagnosticando um infarto, você pode diagnosticar só com o quadro clínico, né? Só com a clínica do paciente. Não necessariamente eu preciso de um eletro, ou preciso de enzimas, ou, né, assim, cada um vai fazer o diagnóstico, aquele diagnóstico pode estar interrogado, ele pode mudar, mas até no atestado de óbito, se eu suspeito e se eu acredito que aquele paciente morreu de um infarto, eu posso colocar ali. Morte cefálica não, né, é muito rígido, eu preciso de mais de um médico para fazer o diagnóstico, são 2 médicos para fazer o exame clínico, e eu tenho que seguir o passo a passo do que está escrito lá na lei, certo? Então, a gente vai começar aqui passando, quando é que a gente pode suspeitar de que um paciente tem morte cefálica, né? A gente pode ter um paciente em coma e ele ter alguma outra patologia e não ser suspeito de morte cefálica. E a gente tem que diferenciar um paciente que está simplesmente em coma de um paciente que tem suspeita de que está morto, né? Então, os 3 critérios principais, né, para a gente pensar, considerar quando o paciente está em morte cefálica. A primeira, ele ter um coma Glasgow 3, ou seja, um coma irresponsível. Eu não posso imaginar ou pensar que um paciente está morto se ele tem algum grau de responsividade no Glasgow. Resposta abertura ocular, algum grau de tentativa, né, porque o paciente vai estar entubado, ou tentativa de poder falar, e algum grau de resposta motora.
Então, ele tem que ter um Glasgow 3, ou seja, totalmente irresponsivo. Ele tem que, além disso, ter já alguns reflexos, né? E aqui ainda não é o exame propriamente dito de morte cefálica, mas ele tem que ter alguns reflexos já que eu percebo que não estão presentes. Alguns reflexos de tronco, como, por exemplo, um reflexo pupilar, né? Ou um córneo-palpebral, mas que já tem a ausência de alguns desses reflexos. Ou um paciente que você vê que não está entrando na ventilação. Todos os pacientes com morte cefálica obrigatoriamente estão em ventilação mecânica, né? Se está suspeitando de morte, o tronco cerebral está parado e ele não vai poder respirar, então ele obrigatoriamente está em ventilação mecânica. E para ter essa hipótese diagnóstica, eu tenho que ter uma lesão encefálica, ou seja, não basta o paciente estar em coma e ele não ter reflexo de tronco. Ele tem que ter uma lesão encefálica grave, comprovada, e aí nesse comprovada eu preciso de uma imagem, né? E essa lesão ela tem que ser irreversível, de causa conhecida, né? Como essa palavra irreversível, Roberto, que é uma palavra importante aqui, né? Eu tenho que ter a lesão grave e eu tenho que ter uma lesão grave e que não tenha mais possibilidade de tratamento. Porque se houver qualquer possibilidade de tratamento para aquela lesão, ela não é irreversível. E se ela não é irreversível, aquele paciente não pode estar morto. Sempre está claro na mente da gente de que a gente está suspeitando de que aquele paciente está morto, ou seja, ele não vai voltar do coma, ele não tem um tratamento mais para aquela lesão, já foi esgotada todas as possibilidades de tratamento clínico e tratamento cirúrgico, certo? Isso é Então, importante, pessoal, porque é irreversível. Então, precisa, no mínimo, algum exame de imagem. Porque pode ser um hematoma que ocasionou uma perda ali transitória de reflexo, midriácea, tá? Mas de ser drenado, volta a vitalidade ali cerebral, fluxo e tal, né? Então, tem que ser irreversível mesmo. Olão, aproveito ali, ali aparece um quadradinho ali embaixo que diz parar e ocultar. Se você quer apertar ali em ocultar, isso. Pode abrir, isso, aí só. Então, eu tenho que ter essa lesão de causa conhecida, ou seja, se o paciente chega e ele tem um edema cerebral difuso, mas eu não conheço a causa do edema, eu não posso abrir também. Eu tenho que ter a causa conhecida da lesão encefálica. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que confunde um pouco as pessoas. Um paciente chegou lá na sala de emergência, ele foi encontrado em PCR. Ele teve uma parada e eu não sei a causa da parada. Se foi por um TEP, se foi por um infarto. Ele teve uma parada e aquela parada foi prolongada e ele fez uma hipoxemia, né, importante durante a pré-reanimação e mesmo durante a reanimação, foi uma reanimação prolongada, mas ele voltou. Ou seja, ele voltou à circulação espontânea. Mas ele fez uma lesão grave encefálica por conta da hipoxemia. Então, esse paciente, apesar de eu não saber a causa que levou à parada, mas eu sei a causa que levou à hipertensão intracraniana, que foi o edema pós-hipóxia. Então, eu preciso saber a causa que levou à lesão encefálica. Né? Se eu sei se foi pós-parada, ou se foi por um AVC isquêmico, ou por um tumor que sangrou, eu preciso conhecer isso, certo? Lógico que para ter isso eu preciso de uma imagem. Não confundir aqui o exame complementar, que é a imagem para eu saber que tem uma lesão encefálica, com o exame complementar do diagnóstico de morte cefálica. O exame complementar para diagnóstico de morte cefálica, que a gente vai falar aqui um pouquinho no final da aula, são exames que mostram fluxo ou a função do neurônio, e não uma tomografia ou uma ressonância, né? A tomografia e a ressonância ela vai se prestar no início como um pré-requisito para que eu mostre uma lesão irreversível grave, para que eu abra o protocolo de morte cefálica. Ela não é considerada um exame complementar do diagnóstico de morte cefálica. Não sei se vocês entenderam bem, senão a gente volta a falar sobre isso. Se eu tiver qualquer dúvida ou qualquer incerteza se a lesão é reversível ou não, isso impossibilita o meu diagnóstico. Ou seja, eu preciso ter certeza realmente de que aquela lesão, aquela hipertensão intracraniana, que foi causada por alguma das lesões, ela é irreversível, ou seja, ela tem uma falha de tratamento clínico e ela não tem possibilidade de tratamento cirúrgico. Tranquilo?
Nessa nova lei agora de 2017, antes não existia um tempo mínimo para iniciar o diagnóstico, mas nessa nova lei de 2017, que não é mais tão nova assim, né? É a última, na verdade, a gente tem um período mínimo para iniciar esse protocolo. Ou seja, o paciente ele tem que ter, no mínimo, 6 horas já de tratamento hospitalar, no mínimo, para qualquer das causas, e tem uma exceção a essa regra. Se o paciente teve uma lesão encefálica por encefalopatia hipóxico isquêmica pós-parada, pós-PCR, nesse paciente eu tenho que esperar pelo menos 24 horas para iniciar os procedimentos de diagnóstico de morte cefálica. E durante essas 24 horas eu tentar otimizar o paciente da melhor forma possível para que eu tente reverter o edema ou as consequências daquele período de hipóxia. Se depois de 24 horas eu persisto com edema cerebral grave, apagamento de sulcos, hipertensão intracraniana grave não responsiva, e tiver todos os outros critérios e pré-requisitos para o diagnóstico de morte cefálica, aí sim eu posso abrir os procedimentos de diagnóstico. Aqui são só algumas lesões que podem levar. A gente sabe que a base fisiopatológica comum a toda morte cefálica é a hipertensão intracraniana, e a hipertensão intracraniana tem várias causas, né? O AVC hemorrágico, o traumatismo crânioencefálico, acho que foi o caso que você mostrou hoje nas redes sociais, né, Alberto? Hemorragia subaracnoide graves, que levam a edema difuso, hipertensão intracraniana, AVC isquêmicos, na grande maioria extensos, né, que também levam a edema do hemisfério contralateral. Encefalopatia hipóxico-isquêmica pós-parada, como a gente já comentou, né, isso de forma grave, e nesses pacientes a gente só pode abrir depois de 24 horas. Tumores do sistema nervoso central, que sangram ou que fazem edema grave, não responsivos. E aí a gente tem um paciente, nesse caso, né, que tenha aquele Glasgow 3, que tenha já alguns reflexos de tronco ausente, e que tenha uma lesão grave e irreversível, esse paciente ele é um paciente com possível morte cefálica. Para que a gente inicie o procedimento diagnóstico, a gente vai ter ainda alguns outros pré-requisitos para preencher, né? A gente tem os pré-requisitos fisiológicos, como a gente vê aqui em cima, ou seja, a gente tem que ter isso aqui está na lei, é obrigatório, né? A gente tem que ter uma temperatura acima de 35, uma PA média maior ou igual a 65 e uma saturação mínima de maior que 94. Né? Além disso, a gente tem que suspender os fármacos depressores do sistema nervoso central e bloqueadores neuromusculares, ou seja, esse paciente ele não pode estar sob efeito de sedação e analgesia, nem bloqueio neuromuscular, por motivos óbvios. Óbvios, a gente vai avaliar reflexos, e essas medicações elas podem interferir nos reflexos, então a gente não pode estar sob efeito desses medicamentos. A gente tem que corrigir, né, na medida do possível, os distúrbios metabólicos, mas isso não é um impeditivo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Se o distúrbio metabólico e a intoxicação ela não é a causa do coma, não é, a gente pode abrir o diagnóstico, né, porque muitas vezes o paciente com suspeita de morte cefálica, ele tem distúrbios, e a gente não consegue corrigir, por exemplo, hipernatremia é a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas se a hipernatremia, por exemplo, ela não for a causa do coma, a gente pode abrir, né? E a gente afastar a intoxicação exógena como causa do coma, não como causa, por exemplo, de uma parada, por exemplo. E aí sim, a gente tendo todos esses pré-requisitos, a gente vai iniciar a abertura do protocolo de morte cefálica com o primeiro exame, segundo exame clínico, teste de apneia e exame complementar. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado de cada um desses pré-requisitos, porque são muito importantes. A gente só pode iniciar o procedimento diagnóstico para morte cefálica se a gente tiver todos esses pré-requisitos preenchidos. Isso é como um checklist. Nenhum pode estar fora dos parâmetros que a gente tem isso aqui, porque isso tudo está escrito na lei que determina como a gente faz o diagnóstico de morte cefálica. Então, o primeiro deles a gente vai falar sobre hipotensão, né? O paciente hipotenso, se ele já tem uma lesão grave, isso pode agravar o quadro de coma e pode interferir quando a gente está fazendo os testes para avaliar os reflexos. Então, eu tenho que ter, no mínimo, uma PA média maior ou igual a 65 ou uma PA sistólica maior ou igual a 100. Vejam aqui que na lei, né, como está escrito aqui, ele fala maior igual, ou seja,
eu posso ter exatamente uma pressão ali de 65, é a média, ou uma pressão sistólica de 100, e aí eu posso dar o diagnóstico. Já a temperatura e saturação, na lei ele fala maior que 35 ou maior que 94. Então tem que ser, no mínimo, temperatura 35,1 e saturação acima de 94,1 ou mais acima de 94, certo? O ideal, na lei, ele fala que o ideal dessa mensuração da pressão, né, o preferencial é que a pressão arterial fosse medida por uma PA invasiva, já que o paciente muitas vezes está instável hemodinamicamente, e no paciente com suspeita de ME, isso é muito indicado, porque é um paciente que a gente vai ter que colher várias gasometrias, então seria o ideal, mas a gente sabe que nem sempre, numa emergência ou em hospitais do interior do Brasil, a gente nem sabe que às vezes falta material e a gente não vai ter uma PA invasiva ali naquele momento. Se isso acontece, não é um impedimento para que você abra. Ele fala que é preferencialmente uma PA invasiva, mas no caso de você não ter uma PA invasiva, você pode determinar a PA por um método não invasivo mesmo, a PA normal, que a gente faz à beira de leito, PA não invasiva, certo? Contanto que eu tenha o valor mínimo de pressão no momento de cada uma das etapas do diagnóstico, eu tenho que estar medindo, porque os outros pré-requisitos, eles são meio fixos, eles não vão mudar. Mas os parâmetros fisiológicos, temperatura, pressão e saturação, eles estão a todo tempo mudando. Então, cada vez que a gente for fazer um dos exames, a gente tem que checar como é que está a temperatura, como é que está a pressão e como é que está a saturação. Eu não posso fazer cada um daquelas etapas se eu não tiver esses pré-requisitos da forma como está escrito na lei. Certo? A temperatura, a gente sabe que os reflexos eles podem desaparecer, ou pelo menos ficar mais frágeis, se você tem uma temperatura corporal abaixo de 32 graus. Lógico, a lei ela tem um intervalo de segurança, então 3 graus acima desse valor mínimo, né, e para a temperatura para iniciar qualquer exame de diagnóstico morcefálico é no mínimo maior que 35. E aí vejam aqui que ele coloca na lei maior, ou seja, 35,0, 35 cravado, não pode, né? Porque na lei está escrito maior que 35. Então, é um detalhezinho pequeno, não vai fazer diferença, 0,1 é um detalhe, mas como eu falei, esse diagnóstico é um diagnóstico diferente de todos os outros, é um diagnóstico em que eu tenho uma lei federal determinando como é que eu faço. Então, eu preciso seguir exatamente como está, vírgula por vírgula, como está escrito no documento da lei, certo? Então, eu preciso ter uma temperatura maior que 35. Aqui também ele faz a ressalva de que o ideal é que a temperatura ela fosse aferida por um termômetro central. Um termômetro retal, vesical ou esofagiano. Mas aqui, da mesma forma, aceito a temperatura axilar se você não, se seu hospital, sua emergência, UTI, não dispor de uma aferição de temperatura central, certo? Então, pode ser feita a temperatura axilar, contanto que seja maior que 35. Outro ponto importante a saturação tem que ser acima de 95, né? Eu acho que eu não coloquei o slide aqui. Mas outro ponto importante seria suspender os fármacos depressores do sistema nervoso central, né, que a gente já comentou, ou seja, sedação e analgesia, o bloqueio neuromuscular tem que estar suspenso. Como a gente sabe que os medicamentos eles têm meia-vida diferente, eles têm farmacocinética, farmacodinâmica diferente, claro, cada droga vai ter o seu tempo médio de ação. Então, a gente tem que suspender por 3 vezes a meia-vida se o medicamento foi feito 1 ou 2 vezes, até 3 vezes em bolos, e a gente vai, se o medicamento está sendo feito em infusão contínua, ou seja, se ele está lá em bomba de infusão contínua, o meu midazolam, o meu fentanil, a minha morfina, ou qualquer outra droga, se ela está sendo feita em bomba de infusão, eu tenho que esperar, no mínimo, suspender por 4 a 5 meias-vidas, para que eu possa iniciar. Aqui a gente tem uma tabela, claro, não vai decorar isso, mas a grande maioria das drogas hoje que a gente usa na UTI, né, ela é em torno de 2, no máximo 3 horas. A única exceção é o tionebutal, que são 12 horas de meia-vida, e aí, se o paciente estiver usando isso de forma contínua, teria que esperar 60 horas. Mas não é uma droga hoje que a gente usa muito na prática clínica, né? Nos casos de pacientes que têm insuficiência renal ou insuficiência hepática, que a gente sabe que pode prolongar a meia-vida dessas drogas,
a lei ela deixa a critério do médico, ou seja, eu posso individualizar. Claro que eu vou ter que esperar um pouquinho mais, mas fica a nosso critério. Esperar 24 horas, ou, de preferência, fazer um exame complementar que não seja o eletroencefalograma, já que essas drogas elas alteram a parte de estímulo elétrico do neurônio. Então, ela poderia interferir no eletroencefalograma, mas ela não interfere, nenhuma dessas drogas interfere em fluxo, ou seja, dá preferência, se você tem dúvida se ainda tem alguma ação de droga circulante, era duas possibilidades, ou medir nível sérico, que a gente sabe que também na prática é mais complicado, mas tentar fazer um exame complementar que mostre fluxo, ou um Doppler transcraniano, ou uma arteriografia, ou qualquer outro exame que mostre fluxo que não seria alterado pelo uso de um desses medicamentos. Certo? Tem uma pergunta que fala do Precedex, a dexmedetomidina. Lembro bem qual a vida meia, mas é perto como midazolam, mais ou menos. Tem que ver bem na bula, que aqui não está... e ele é um medicamento que não interfere, né, Roberto? Inclusive, ele é um medicamento que a gente usa para para desmame, ou seja, às vezes um paciente, mesmo usando a dexmedetomidina, ele é um paciente que a gente... Vai estar acordado. Vai estar acordado, que a gente estuba. De qualquer forma, qualquer medicação assim, lógico, se eu estou suspeitando que o paciente está morto, não faz sentido eu estar usando isso. Então, lógico que eu suspenderia também. Da mesma forma que qualquer outro analgésico, a morfina, tudo a gente sabe que o uso de morfina não vai causar um coma, Glasgow 3 e tudo, mas como pode ter interferência, a gente suspende tudo e espera de qualquer forma a meia vida, certo? Aqui a gente sempre opta por não ter dúvidas, né, de que aquilo ali possa estar interferindo em algum reflexo. Existem condições, pessoal, que não excluem o diagnóstico de morte cefálica. Como o nome propriamente diz, eu tenho uma morte encefálica. Hein? Quando eu falo encéfalo, é cérebro, cerebelo e tronco cerebral. Então, tudo acima do tronco, o tronco e acima do tronco vai estar morto, mas abaixo do tronco, na grande maioria das vezes, a medula ela pode estar preservada. E a medula espinhal estando preservada, eu posso ter reflexos que são medulares, reflexos espiais. Ou seja, eu posso ter um reflexo cutâneo plantar, eu posso ter um reflexo patelar, eu posso ter um cutâneo abdominal. Isso pode estar presente mesmo no paciente em morte cefálica. Isso aí não impede que eu dê o diagnóstico. O que eu tenho que ter um pouco de critério e um pouco de conhecimento naquilo ali é porque assim, eu não posso confundir aquele movimento do reflexo com um movimento que dê pontuação no Glasgow, porque aí eu estaria pontuando no Glasgow achando que esse movimento involuntário é uma retirada à dor ou uma descerebração, uma decorticação, que pontua no Glasgow e aí impediria que eu fizesse o diagnóstico. Então a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento de exame neurológico básico para identificar que aquilo ali é um padrão repetitivo de reflexo e não uma resposta à dor. Viu? E eu posso ter, inclusive, reflexos mais complexos, né, que não são muito bem explicados a fisiopatologia, como o reflexo do sinal de Lázaro, que é um sinal, né, em que o paciente está em morte cefálica e ele tem uma contratura da musculatura paravertebral e o paciente chega quase a sentar no leito, a fazer tipo mexer os braços, né, e fazer quase como um reflexo de Moro na criança. Né? Não sei se você já chegou a ver isso, Roberto, em algum paciente. É bem chocante, assim, porque você imagina que o paciente está... Não assim, como está nos livros, né, mas alguns reflexos de mãos, movimentos, por ali, reflexo de medula, né, medulares, nos movimentos, sim, mas bem levinhos, né. Há alguns vídeos circulando, assim, de reflexos grandes, Lázaro, que o paciente movimenta, até levanta braço e tal, mas não assim. Eu já presenciei, a equipe, né, que trabalha com a gente, ela tem que estar muito esclarecida, porque você imagina, né, se a pessoa não conhece aquilo ali, vai dizer, estão dizendo que o paciente está morto, mas eu vi mexer, e você imagina, é um diagnóstico, né, é um paciente que é muito diferente, porque é um paciente que você está suspeitando que está morto, você está conversando com a família de que aquele paciente está suspeito de que está morto, mas ele vai estar com o coração batendo, ele vai estar com saturação, muitas vezes, assim, aquele paciente ele pode estar melhor clinicamente, de parâmetros fisiológicos, do que um paciente do lado que está vivo. Ou seja, eu posso estar um paciente do lado vivo com SARA, chocado, desaturando, com pressão lá embaixo, sem urinar, e aquele paciente lá
você é um paciente jovem que fez um TCE e que está lá com pressão boa, a grande maioria tem estabilidade hemodinâmica, mas ele pode estar com a pressão estável, urinando, função renal normal, temperatura boa, saturando 99%, 100% e está suspeita de morte cefálica, né? Então, assim, a equipe ela tem que estar bem esclarecida sobre isso para que não haja desinformação, né? Então, aqui a gente continua, né? A gente tendo todos os pré-requisitos preenchidos, que a gente já falou lá em cima, a gente vai começar, propriamente dito, o exame para diagnóstico de morte cefálica, né? O protocolo ou os procedimentos que a gente chama para o diagnóstico, né? Eu estou colocando aqui numa ordem, mas essa ordem não necessariamente ela precisa ser do jeito que está aqui. Eu posso, por exemplo, se eu tenho todos os pré-requisitos para a abertura do protocolo, eu posso, por exemplo, iniciar o diagnóstico, inclusive, com o teste gráfico, com o exame complementar. O que eu não posso fazer é iniciar com um teste de apneia, porque é um teste que eu vou levar a um acúmulo de CO2, ou seja, eu vou levar o paciente a ter uma hipercapnia e uma acidose respiratória, e que pode ter algum prejuízo. Então, eu faço o teste de apneia depois de ter realizado pelo menos um exame clínico, certo? Outra coisa que tem na lei é que o teste de apneia, obrigatoriamente, ele tem que ser feito por quem realizou o primeiro ou o segundo exame clínico. Aqui nesse organograma que a gente está colocando na tela, você está vendo o teste de apneia aí depois do primeiro exame clínico, mas ele pode ser feito também depois do segundo exame clínico, certo? Não existe essa obrigatoriedade de ser feito depois do primeiro. Então, a gente vai começar. O exame clínico, primeiro, ele tem que ser feito por um médico capacitado. O médico capacitado é um médico que tem que ter pelo menos 1 ano de experiência, né, 1 ano de formado e 1 ano de experiência em examinar pacientes com um certo grau de coma, né, examinar Glasgow, avaliar pacientes em emergência, em clínica, ou seja, não pode ser um médico que se formou, que tem 1 ano de formado, mas que esteja trabalhando em trabalho burocrático, ou que passou 1 ano estudando para a prova de residência. Eu tenho que ter um médico o médico, para ser capacitado, ele tem que ter pelo menos 1 ano de experiência examinando pacientes, né? E o segundo item para que ele seja capacitado é ele ou realizar um curso específico, que é um curso de determinação de morte cefálica, nos parâmetros que o CFM exige, ou ele acompanhar 10 exames com um médico que já seja capacitado, acompanhar 10 exames de morte cefálica e comprovar aquilo ali, carimbar junto, guardar aquele comprovante. Quando você reúne 10 comprovantes de que acompanhou um exame de morte cefálica e tem o ano já comprovado, 1 ano trabalhando, examinando pacientes, você pode mandar aquilo ali para a sua central estadual de transplante e ter o título de capacitado para que possa dar o diagnóstico. Então, o médico capacitado ele vai fazer o primeiro exame clínico. O primeiro exame clínico ele consiste em avaliar o Glasgow. Agora sim, o Glasgow é avaliado por um médico capacitado. Não vale se ele já foi avaliado 10, 15 vezes por outros médicos. Ele tem que ser agora avaliado de novo, o Glasgow, por um médico que seja capacitado a dar o diagnóstico, porque ele vai assinar e carimbar aquela ficha própria para o diagnóstico de morte cefálica. O Glasgow, a gente recomenda que seja feito o teste à dor, pode ser feito em leito ungueal, normal, mas que seja feito também na face, né, ou em glabela, ou em temporomandibular, porque como a gente sabe que esses nervos são todos, essa área toda é inervada por pares cranianos, não teria interferência de você ter de estar examinando a extremidade e ter algum reflexo espinhal que pudesse confundir do paciente ter algum movimento ou não, certo? Então, você faz o Glasgow, lógico, tem que ser 3, como irrespossível, como a gente já falou, e em seguida, a segunda parte do exame clínico seria realizar a análise dos reflexos de tronco. Nos reflexos de tronco, né, a gente tem o tronco, que é dividido em 3 partes, a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e a gente vai seguir a morte cefálica, ela é normalmente, mais de 90% das vezes, ela acontece no sentido crânio-caudal, ela não é instantânea, ela é um processo, né? E é um processo que vai acontecendo de cima para baixo. Então, a gente tem que avaliar, por isso que a gente avalia primeiro o Glasgow, né, que é a interação de substância cinzenta com o sistema reticular, e depois a gente vai avaliar o tronco. E no tronco, a gente avalia na sequência dos pares cranianos também, né? Do segundo par, lógico, porque o primeiro par é o nervo
olfatório a gente não vai avaliar, obviamente, porque o paciente não tem como responder a questão de olfato. A partir do segundo par craniano, que é o nervo óptico, para baixo a gente já vai avaliando nessa sequência, avaliando o mesencéfalo, depois ponte, depois bulbo, sendo que alguns pares cranianos a gente vai avaliar repetidas vezes. Os 5 reflexos, isso cai muito em prova de residência, em questões de prova, quais são os reflexos, né? É questão fácil, mas que muitas vezes a gente erra por desconhecimento. Os 5 reflexos, né, que a gente vai avaliar para avaliar o tronco são o reflexo oculomotor ou fotomotor, que é o primeiro que a gente vai avaliar aqui. Né? Ele vai avaliar a porção do mesencéfalo e a gente vai avaliar todo o reflexo, que a gente sabe, ele vai ser feito um nervo aferente, que leva o estímulo, e um nervo eferente, que é o que traz a resposta para o músculo. Né? Nesse caso, a gente vai colocar, de preferência, uma lanternazinha mesmo, né? Uma lanternazinha que tem um feixe de luz mais focal. O ideal é que não use a lanterna de celular, que é uma luz mais aberta. A gente abre a pálpebra, eleva a pálpebra, abre o olho e coloca a luz diretamente na pupila. Claro que esse reflexo, a gente sabe que lá no quiasma óptico tem um cruzamento, né? Então a gente tem que avaliar sempre olhando os 2 olhos, coloca num olho, depois coloca no outro. A resposta, lógico, que a gente espera no paciente que está morto é que a luz não vai ter uma resposta pupilar, né? Eu não vou ter o fechamento da íris com diminuição da pupila. Eu vou olhar bilateralmente, sempre a gente vai fazer esses reflexos sempre de forma bilateral, a não ser que eu tenha alguma lesão grave que comprometa o olho ou o ouvido e que eu não possa realizar em um dos lados. Nesse caso, eu posso dar o diagnóstico mortocefálico, pessoal. Contanto que eu justifique lá no termo por que eu não examinei do outro lado. Eu tenho que ter uma justificativa. Não tendo essa justificativa, é obrigatório que eu examine bilateralmente, certo? Então, o óculo motor é muito fácil, muito rápido. A gente vai abrir a pálpebra, colocar a luz e olhar como é que está a pupila. Não posso ter movimento pupilar. Eu posso até ter uma pupila anisocórica, né? Uma pupila um pouco maior que a outra, contanto que nenhuma se movimente, certo? Normalmente, o que a gente encontra é uma pupila médio fixa ou midriática, bilateralmente. Se tiver alguma dúvida, tá, Roberto? Pode passar aí, que eu interrompo e a gente repete. O reflexo córneo... Uma pergunta, Olom, que diz assim, paciente sedado não usa o RES. Na verdade, pessoal, a escala de RES, ela mede grau de sedação, para ajuste de sedonalgesia, mede o grau de comportamento do paciente à sedação. Escala de Glasgow não é impossibilitada de avaliar em um paciente sedado. É outra escala que mide nível de consciência, né? A escala de Hess, se você avalia, ela vai de menos 5 a 0 mais 5, né? É de um paciente agitado, agressivo, lá 5 a menos 5 que um paciente entregue, né? Ele pode até movimentar um dedo, uma coisa e tal, mas não tem a ver com o Glasgow, tá? O Glasgow você pode avaliar, inclusive, num paciente sedado. Não pode confundir, porque essas outras tabelas a gente usa justamente com o paciente sedado. Aqui, lembrar que o paciente ele tem que obrigatoriamente estar sem sedação. Né? É um dos pré-requisitos. Se ele já está sem sedação há muito tempo, então eu posso tranquilamente usar o Glasgow. Né? Eu não vou usar essas outras tabelas que avaliam grau de sedação, porque o paciente não vai estar sedado, certo? Então, voltando aqui para os reflexos dos pares cranianos que eu estou avaliando o tronco, a segunda porção que eu vou avaliar é a ponte, né? E na ponte aqui, o córneo palpebral, eu estou avaliando a ponte através do nervo aferente, que é o trigêmeo, e o eferente, que é o nervo facial. Nesse reflexo, pessoal, a gente costuma abrir a pálpebra, elevar a pálpebra e tocar, né? Você pode tocar a córnea, preferencialmente na porção da córnea com a esclera, na borda da córnea. Você pode fazer isso com uma gaze estéreo, né, ou com algodão estéreo, tocando, mas hoje a gente recomenda que não faça tocando, porque se você tocar a córnea repetidas vezes, é uma estrutura muito frágil, então você pode estar ali lesando uma córnea que pode ter a possibilidade até de doação depois.
Então, o ideal é que você goteje mesmo, um sorinho gelado, ou pegar uma seringazinha ali, se você estiver fazendo o exame, né, de diagnóstico encefálico, você vai ter o soro gelado, que a gente vai fazer ali a prova calórica. Você pega um pouquinho ali com a seringazinha de insulina ou com um flaconete mesmozinho de soro e goteja no olho, né? É suficiente para o estímulo, para realizar o estímulo do reflexo córneo-palpebral, certo? Sem você ficar escarificando ali a córnea com gaze ou com algodão repetidas vezes, certo? Então você vai abrir a pálpebra e gotejar o soro gelado ali, olhando com muita atenção essa musculatura. É importante, pessoal, que vocês sempre tenham uma atenção muito grande, porque esse paciente, ele pode ter um reflexo diminuído. Então, você não espera que num paciente desse que está com suspeita, que já tem uma lesão encefálica grave, que ele vá ter um reflexo abundante, assim, um reflexo forte. Então, você tem que olhar bem a musculatura ao redor do olho, para que eu não tenha nenhuma fasciculação, nenhum mínimo esboço de que aquele reflexo está acontecendo, certo? Então, você tem que olhar com muito cuidado, levando a pálpebra, né, dos dois lados, e avaliar se você não tem um reflexo córneo-palpebral, que é o reflexo de piscar, quando você entra em contato com a córnea, tranquilo? O próximo reflexo, aqui eu estaria, mais uma vez, avaliando mesencéfalo e ponte, né? E nesse reflexo aqui, qual é o meu objetivo? Olhar, verificar se eu tenho uma ausência do desvio dos olhos, porque normalmente se o paciente estiver em coma, ou estiver vivo, mas em coma, ele não tiver morte encefálica, o que vai acontecer é que quando eu movimentar a cabeça de um lado para o outro, eu tenho a resposta normal que acontece se o tronco estiver viável, estiver vivo, é que eu tenho um desvio dos olhos para um lado contralateral, que eu tenho a movimentação da cabeça. Se o paciente estiver em morte cefálica, se o tronco dele estiver morto, eu vou movimentar a cabeça de um lado para o outro, ou para cima e para baixo, e o olho ele vai movimentar em bloco, junto. Lembrando que se eu tenho morte encefálica, se o tronco está morto, toda a minha musculatura facial, inclusive musculatura intrínseca ocular, todo está paralisado, né? Eu tenho uma musculatura engessada. Se eu tenho essa musculatura engessada, o olho está parado, fixo, e eu movimentando a cabeça, o olho vai junto da cabeça para o mesmo lado. Tranquilo? Tem uma informação importante aqui, um dado importante, é que no paciente que eu tenha suspeita ou lesão comprovada de coluna cervical, eu não posso realizar esse reflexo. E não podendo realizar esse reflexo, eu não posso seguir no diagnóstico de morte cefálica. Aí muita gente pergunta, mas aí se o paciente tiver isso, ele vai estar com suspeita de morte cefálica, eu não vou dar o diagnóstico? Infelizmente não. Né? Nesse paciente, a lei não permite que eu dê o diagnóstico, porque eu não posso, se eu não tenho certeza que aquele paciente está morto ainda, eu não posso estar agravando uma lesão cervical no paciente que eu ainda não tenho o diagnóstico de morte. Então, eu sou proibido de seguir o diagnóstico e eu vou ter que, infelizmente, esperar esse paciente morrer por parada cardíaca e não vou conseguir dar o diagnóstico, tranquilo? Nesse reflexo, eu vou movimentar a cabeça de um lado para o outro. Lógico, o paciente vai estar entubado, não vai estar aqui como está na imagem. Às vezes eu tenho que pedir ajuda para segurar o tubo e que o paciente não perca o tubo, né, não se estube nesse momento. E eu vou estar com as pálpebras elevadas também, olhando, você tem que ver o globo ocular e movimentando a cabeça de um lado para o outro e ver se o olho não tem movimento, né? Se o paciente tiver morte cefálica, o olho, como eu falei, vai seguir junto com a cabeça sem o movimento contralateral. O próximo reflexo que a gente vai avaliar seria também para avaliar mesencéfalo e ponte. Vocês veem que a gente já avalia isso várias vezes, né? Às vezes com o mesmo nervo ou com nervos diferentes. E aqui a prova é o reflexo vestíbulo ocular, ou a prova pode aparecer numa prova ou em algum livro texto como prova calórica. Né? Como é que a gente vai fazer esse exame? Né? Esse aqui é um que dá que demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho. Esse paciente eu tenho que previamente fazer a otoscopia bilateral. Esse paciente eu não posso fazer esse reflexo se eu tiver uma lesão de tímpano, né? Ou seja, o paciente tem que estar com o tímpano íntegro, porque eu não posso injetar o soro lá no ouvido médio. Se por acaso ele tiver, sei lá, o ouvido esquerdo
com uma lesão timpânica. Eu não vou fazer no ouvido esquerdo, faço no ouvido direito e justifico. Se, por acaso, o paciente ele tem lesão timpânica bilateral, também é outro caso em que eu não vou poder seguir o diagnóstico, não vou poder dar o diagnóstico de morte cefálica, e eu vou ter que dar o diagnóstico só por parada cardíaca e esperar esse paciente parar. Não posso seguir o diagnóstico, né? Eu tenho que ter pelo menos uma membrana íntegra. Então, eu vou fazer a otoscopia, primeiro, para ver se a membrana está íntegra, e eu não posso injetar soro se a membrana estiver perfurada, e depois para ver se eu não tenho alguma obstrução no conduto auditivo externo. Porque meu objetivo nesse teste é eu colocar soro gelado, a temperatura de 0 a 4 graus, dentro do conduto auditivo, e que esse soro entre em contato com a membrana timpânica, fazendo com que o ouvido médio e a cóclea mude de temperatura, e eu tenho um movimento circular lá na cóclea, estimulando o olho. A cabeceira deve estar elevada a 30 graus. Se o paciente tiver alguma rolha, eu posso fazer a retirada da rolha, contanto que o tímpano esteja íntegro, certo? Então, eu vou injetar de 50 a 100 ml de soro gelado nesse conduto aditivo. Eu normalmente pego uma seringa de 60, se você não tiver a seringa de 60, pode ser uma seringa de 10 ou de 20, contanto que eu vai injetar várias vezes até chegar ao volume de 50 a 100 ml de soro gelado. Eu geralmente conecto na ponta da seringa uma sondazinha para que eu consiga injetar o soro dentro mesmo do conduto auditivo externo, no ouvido externo. E não precisa ser muito forte, nem muito rápido, nem lento demais, né? É em torno de 30 segundos a 1 minuto injetando. Eu vou injetar elevando as pálpebras também, eu tenho que estar olhando para o globo ocular, e vou esperar, nesse reflexo aqui, eu tenho que esperar pelo menos 1 minuto olhando o olho com a pálpebra aberta, porque esse reflexo ele pode demorar um pouquinho mais a acontecer. Então, eu tenho que ter 1 minuto de observação depois que eu injeto o soro gelado, certo? Então, eu tenho que observar qual seria a resposta esperada se o paciente não estivesse em morte cefálica. Seria um nistagmo lateral para o lado que eu estou injetando o soro, né? Se o paciente estiver em morte cefálica, eu vou colocar de 50 a 100 ml de soro gelado e não vai acontecer nada, porque, como eu já falei, toda a musculatura que movimenta o olho, ela vai estar paralisada, né? Depois de um minuto, eu espero 3 minutos e vou repetir o mesmo procedimento, ou seja, mais 50 a 100 ml de soro gelado no outro ouvido. E depois de injetar, espero também mais 1 minuto, ou seja, o intervalo vai dar 5 minutos, mais ou menos, para a realização desse reflexo. Tranquilo? Alguém não entendeu? Quer que eu repita alguma parte desse reflexo aqui? Roberto, tem alguma dúvida por aí? Não, tá sem dúvidas. Tranquilo. E o último reflexo, como vocês podem ver, tudo aqui é muito rápido, pessoal, é porque eu estou descrevendo e está demorando um pouco mais, mas assim, o exame todo, se você tem todo o material ali pronto, e é um médico capacitado experiente, dura no máximo 15 minutos, né? O fotomotor, aí você vê em poucos segundos, córneo palpebral também, o óculos cefálico, que é de mexer a cabeça, também é muito rápido. O que demoraria um pouquinho mais era esse, o vestíbulo coclear, ou prova calórica, que demora em torno de 5, 6 minutos ali. E o último reflexo que a gente vai testar é o de tosse, em que eu vou colocar uma sonda através da cânula, né, do tubo. A sonda vai tocar lá na traqueia, na mucosa traqueal, estimular essa mucosa para que eu veja se o paciente vai ter tosse ou não, certo? Não fazer, né, já vi descrição de gente que desinsufla o CAF e mexe o tubo, não façam isso, pelo amor de Deus. Não pode fazer isso pelo risco de tubação, pelo risco de entrada de secreção da via aérea superior para o pulmão. O correto é manter o tubo, ou você desconecta o tubo e coloca a sonda, ou se você usa um sistema de aspiração fechado, você vai introduzir a sonda e aspirar algumas vezes para ver se o paciente tem reflexo de tosse. Lógico que o paciente tem que estar despido e você tem que estar olhando o abdômen, né, o tórax, para ver se tem algum movimento. Pode ser também um movimento muito débil, você tem que estar atento para isso. Aqui, nesse reflexo, a gente está avaliando o glossofaríngeo e o vago, e a região do bulbo, que é a terceira região do tronco encefálico.
Aqui eu já falei, vou passar rápido, pessoal, são as exceções, né? Se você tiver algum comprometimento de olho ou uma perfuração, eu posso realizar o exame, contanto que eu realize o reflexo do outro lado. E eu tenho que justificar isso no prontuário e justificar no termo de determinação de morte cefálica por que não foi realizado o reflexo do outro lado. Viu? Então, terminado isso aqui, eu terminei o primeiro exame clínico, ou seja, eu fiz o Glasgow e fiz os 5 reflexos, oculomotor, córneo-palpebral, óculo-cefálico, vestíbulo coclear e o reflexo de tosse. Fechei a avaliação do tronco, ou seja, o primeiro exame clínico está concluído. A partir daí eu posso fazer o teste de apneia, o mesmo médico que fez o primeiro exame, ou o médico que fez o segundo exame pode fazer o teste de apneia, que vai avaliar também o tronco, a região do bulbo, que é onde está o centro respiratório. Então aqui a gente tem uma imagem da anatomia do encéfalo, em que eu tenho o cérebro, o cerebelo e o tronco, com as 3 partes, mesencéfalo, ponte, bulbo, e lá no bulbo é onde a gente vai ter as estruturas que são responsáveis, né, várias estruturas importantes, e no bulbo onde eu tenho o centro respiratório, né, que controla a minha respiração. Esse bulbo, esse centro respiratório, essas células, né, elas têm uma sensibilidade muito alta a íons de hidrogênio, ou seja, ela é muito sensível à acidose e ao nível de PCO2 sanguíneo, né? Então, se eu elevo o PCO2, eu tendo a desviar essa curva, aumentando a minha produção de íons de hidrogênio, estimulando o centro quimio-receptor lá da célula do tronco, do centro respiratório, e isso vai fazer com que eu aumente a frequência respiratória, aumente minha ventilação, para que eu elimine mais CO2, mantendo o equilíbrio. Claro, se o paciente tem morte encefálica, esse centro respiratório ele vai estar inativo, ele não vai estar respondendo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou elevar esse PCO2 a níveis máximos de estímulo, e os níveis máximos de estímulo é um PCO2 acima de 55, e eu tendo um PCO2 acima de 55 e não tendo uma resposta do tronco cerebral, ou seja, não tendo ventilação, mesmo com esse estímulo máximo, que é um PCO2 acima de 55, eu tenho um teste de apneia compatível com morte cefálica. Como é que a gente vai fazer para ter esse PCO2 comprovadamente acima de 55 e eu não ter respiração? Né? Então, eu vou ter que parar a ventilação por um tempo necessário para que eu tenha elevação do PCO2 acima de 55 e para que eu observe se o paciente tem ou não ventilação espontânea. Como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente tem sempre que checar todos os pré-requisitos, né? Avaliar todo o paciente, ter temperatura acima de 35, saturação acima de 94 para o início do teste. Depois a gente pode ver que nesse teste especificamente, a gente pode aceitar uma saturação até 85, depois de iniciado o teste. Tirar toda a sedação, né? Estabilizar o paciente, é um teste que pode instabilizar o paciente, porque você está induzindo a uma acidose respiratória, então é um teste que pode dar arritmia, pode piorar a hipotensão, então você tenha tudo próximo ali, vasopressor, aumentar o oxigênio, se o paciente estiver usando noradrenalina ou algum outro vasopressor, eu aumento um pouquinho, eu tenho uma margem de PA para que o paciente não faça hipotensão durante o teste, tente aspirar esse paciente antes, melhorar toda a parte respiratória para que ele tolere o teste de apneia. É recomendado que a gente, mesmo que o paciente ele não tenha necessidade de FO2 naquele momento, que a gente faça uma pré-oxigenação com oxigênio a 100%. Isso vai garantir com que eu tenha um aumento de oxigênio alveolar durante o pré-teste e eu tenha um aumento de PO2 para que eu tenha um aumento do tempo de queda, sem queda de saturação durante o teste de apneia. Ou seja, durante 10 a 15 minutos antes de desligar o ventilador ou de manter o ventilador ligado, mas em modo sem frequência respiratória, eu tenho que deixar FO2 a 100% para hiperoxigenar esse paciente e ter um estoque de oxigênio, ter uma reserva de oxigênio sanguíneo, certo? Então, feito isso, eu vou colher uma gasometria pré-teste, é obrigatório eu ter essa gasometria pré-teste documentada, ela tem que ser feita minutos antes do teste, não vale uma gasometria que foi feita, eu estou lá avaliando à tarde, foi feita uma gasometria de manhã, eu tenho que colher uma gasometria pré-teste ali
no máximo até 1 hora antes do teste, o ideal é que seja poucos minutos antes. E o ideal, aqui também é uma coisa que gera muita confusão, né? A lei, ela fala que idealmente, ou seja, preferencialmente, eu tenho que ter uma gasometria com PCO2 entre 35 e 45, que são os valores normais, e preferencialmente que eu tenha uma PaO2 maior que 200, porque isso ia garantir que eu tivesse uma saturação, que o paciente não desature durante o pós-teste. Eu fiz uma gasometria ali, a minha gasometria pré-teste deu um PCO2 de 47. Beleza, você vai lá no ventilador, tenta mudar os parâmetros para tentar ajustar e jogar o PCO2 para 35, 45. Ou, ao contrário, né? Eu tenho uma gasometria pré-teste com PCO2 abaixo de 35. Também eu vou diminuir a frequência expiratória e tal, e ajustar para que eu tenha um PCO2 entre 35 e 45. Se eu já fiz os ajustes 1, 2, 3 vezes, e mesmo assim eu não consegui ajustar, o PCO2 está um pouquinho acima, 46, 47, ou um pouquinho abaixo, não tem problema. Isso não impede que eu inicie o teste, certo? Isso, algumas centrais estaduais no Brasil divergem um pouco. Algumas exigem que seja entre 35 e 45. Na lei, não exige. A lei, ela diz que preferencialmente, certo? Mas aí cada central estadual tem sua determinação e a gente tem que respeitar o que cada central estadual de cada estado, eu sei que tem gente aí do Brasil inteiro, que vai determinar, tá certo? E a mesma coisa com a PaO2. Uma pergunta. Oi. Diz, precisa fazer a gasometria mesmo se o paciente estiver com capnografia? Mesmo assim. Primeiro porque a capnografia não vai funcionar, Roberto, durante o teste, porque primeiro porque ele não vai estar ventilando, né? Isso, não há ventilação. Tranquilo, eu já sabia o PCO2 antes, mas eu preciso, na amostra cefálica, eu preciso ter tudo documentado, né? Aquele prontuário e aquela ficha, ela vai ser toda auditada. Então, normalmente, eu vou mandar essa ficha desse protocolo para a central estadual, né? Independente se aquele paciente tem a indicação de transplante ou não, ou tem a contraindicação, eu preciso fazer aquilo. Então, eu preciso da gasometria, porque na gasometria eu vou estar documentado. O que eu tiver lá no monitor, eu não vou documentar e eu não vou saber como é que estava antes. Por que isso é importante também? Pode falar. Não, que o capnógrafo, ele precisa de movimento, né? Isso. De fluxo de ar. Então, o paciente está na apneia. Então, o capnógrafo vai estar em linha, né? Isso. Não, eu entendi aí. Se pré-teste, antes de desligar, iria valer eu ver quanto é que estava o PCO2, né? Se pré-teste eu não preciso fazer a gaso pré-teste porque o capnógrafo já está mostrando. Mas eu preciso documentar. Isso. E outra coisa importante aqui é o seguinte, que é outra exceção em que eu não posso abrir o protocolo de morte cefálica, eu não posso seguir com o diagnóstico, é se o paciente ele é comprovadamente retentor crônico de PCO2. Porque se ele já tem um PCO2 cronicamente elevado, ele já é um retentor crônico, né, já é um paciente de DPOC, o estímulo do PCO2 alto não vai estimular mais aquele tronco. Então, em pacientes comprovadamente com DPOC, com elevação crônica do CO2, eu também não vou poder dar diagnóstico morte-cefálica, aquele paciente eu vou ter que esperar ele morrer por parada, né? Tranquilo? Então, eu colho a gasometria, como eu falei, não é obrigatório na lei, mas aí cada central estadual de cada estado determina como é isso, certo? E aí eu vou suspender a ventilação, né? Eu vou ter a gaso ali. Como é que a gente fala? Como é que a gente faz para suspender essa ventilação, né? Eu tenho que estar com a ventilação suspensa para saber se o paciente tem ou não movimento respiratório. Aqui eu posso fazer de 3 formas. A forma mais clássica, né, se fazer seria desconectar o tubo, desconectar o aparelho, desconectar o ventilador, né, eu coloco um catéter lá no nível da carina, introduzo um catéter no tubo e coloco uma vazão de 6 litros ligado no oxigênio, 6 litros de oxigênio por minuto e espero, lógico, vou despir o paciente e ficar olhando ali. O ideal é que você fique uma pessoa olhando os parâmetros também e tal, monitorizando o paciente, e eu vou estar olhando o tórax do paciente para ver se não tem movimento respiratório durante um tempo aproximado de 10 minutos, certo? Hoje em dia, tem uma tendência maior a gente não fazer esse teste desconectando o tubo, porque eu estou perdendo, principalmente em pacientes que eu tenho lesão pulmonar ou uma SARA, esse paciente não vai aguentar, ele vai desaturar e eu vou ter que suspender o teste. Né? E é um teste que muitas vezes a gente não consegue fazer por conta disso. Então, uma forma de prevenir que o paciente desature seria fazer com o tubo conectado. E aí eu posso fazer com o tubo T,
colocando uma válvula de CPAP com uma pressão de 10 e colocar um tubo T com 12 litros por minuto de oxigênio. Aí eu vou manter uma PIP, vou manter o pulmão e o alvéolo insuflado, com uma pressão de 10 na válvula de CPAP, e o paciente não vai perder aquela pressão positiva que mantinha o alvéolo, ele tem uma chance muito maior de concluir o teste sem saturar. A outra forma é eu não desligar o ventilador, eu colocar o ventilador em CPAP, com a pressão, uma PIP de 10, só que isso aqui eu só posso fazer em ventiladores que permitem isso, ou seja, um ventilador que eu possa desligar o backup de apneia e que eu possa zerar a frequência e colocar a PIP que ele não tenha uma ventilação de backup, porque senão eu vou achar que aquela ventilação de backup é a ventilação do paciente e imaginar que ele está ventilando espontaneamente, sem estar. Então, tenho que saber, não é todo ventilador que me permite isso, tem que saber lá, avaliar se aquele ventilador permite, chamar a fisioterapia, pedir para tentar bloquear aquela ventilação de resgate, de backup, zerar, né, tudo, e aí sim você pode fazer com o ventilador conectado com a PIP de 10, certo? Ou uma PIP maior se o paciente estava com a PIP maior, o mínimo é 10, certo? Se é um paciente que tinha uma SARA e estava com PIP de 12, 13, 14 ou mais, eu mantenho a PIP que estava. Se estava com PIP menor que 10, eu mantenho uma PIP mínima de 10. E aí eu estou oxigenando e vou esperar 10 minutos até colher a gasometria do final do teste. Então, eu vou colher, passado o tempo, eu vou estar monitorizando, né, o paciente, vendo se ele não satura, eu posso aguentar, né, ali uma saturação até 85, se chegar a 85, eu tenho que suspender o teste, mas suspendendo o teste, eu colho a gasometria. Porque se até a suspensão do teste eu colher a gasometria e aquela gasometria me mostra que eu atingi o objetivo, que é chegar a um PCO2 acima de 55 e o paciente não respirou, o teste vai ser positivo para ME. Então, quais são as possibilidades de interpretação desse teste? Na presença de qualquer movimento respiratório durante o teste, em qualquer nível de PCO2, se o paciente teve movimento respiratório, eu vou suspender o teste e o teste é negativo para morte cefálica, por motivos óbvios. O paciente respirou, ou seja, o centro respiratório dele está vivo, está ativo. Então, não vou continuar aquele teste se ele tiver movimento respiratório, independente do PCO2. Tranquilo? Agora, se eu tenho, durante aquele período, uma ausência de movimento respiratório, ou seja, o paciente não respirou, não movimentou o diafragma, não movimentou o tórax, eu tenho duas possibilidades na gaso pós-teste. Uma é que a gaso pós-teste, apesar dos 10 minutos de apneia, não atingiu 55. Se o PCO2 for igual ou menor a 55, o teste é inconclusivo. Eu posso repetir esse teste imediatamente depois. Se o teste, eu comprovadamente, na gasometria pós-teste, eu tenho um PCO2 acima de 55 e tive ausência de movimentos respiratórios, o teste é positivo para morte cefálica. Ou seja, eu tenho um teste de apneia compatível com morte cefálica. Tranquilo, pessoal? Esse é o que gera um pouquinho mais de dúvida, é o mais complexo, né? Esse teste vai ser realizado uma vez só. Antes de 2017, o Brasil era praticamente o único país que fazia 2 testes de apneia, mas a partir de 2017 é apenas um teste de apneia, sendo que esse teste de apneia ele tem que ser realizado pelo médico que fez o primeiro ou o segundo exame clínico. Tranquilo? O segundo exame clínico ele vai ser exatamente igual ao primeiro, então a gente não vai repetir, só que ele tem um detalhe, né, que eu não falei aqui. O intervalo entre o primeiro e o segundo exame clínico em pacientes acima de 2 anos de idade, abaixo de 2 anos tem uma tabelinha lá da pediatria, mas acima de 2 anos de idade, o intervalo entre o primeiro e o segundo exame clínico é de, no mínimo, 1 hora. E, claro, também com o segundo médico capacitado. Não exige mais hoje... não é exigido mais a especialidade. Lógico, ele coloca lá na lei que, preferencialmente também, que seja um médico capacitado, intensivista, neurologista ou emergencista. Mas logo depois, na lei, no outro parágrafo, ele fala que, na ausência de médicos especialistas, qualquer médico capacitado pode dar o diagnóstico de morte cefálica, que tem aquela capacitação que a gente falou lá no início. Então, ele vai repetir o segundo exame a partir de 1 hora. Tranquilo? É isso que a gente falou aqui, né? Será realizado por outro médico capacitado, com a mesma técnica. Não é necessário repetir o teste de apneia. Em pacientes acima de 2 anos, 1 hora de intervalo.
de 7 meses, ou 7 dias de nascido a 2 meses, eu tenho que esperar 24 horas entre o primeiro teste clínico e o segundo. De 2 meses a 24 meses incompletos, né? 23 meses e 29 dias, eu tenho que ter um intervalo de 12 horas, e abaixo de 7 dias, eu não faço, de nascido, a gente não faz diagnóstico de morte cefálica também. E aí, por último, pessoal, está acabando, por último, a gente vai fazer o teste gráfico, ou seja, o exame complementar, que no Brasil também é obrigatório. Em alguns países, Estados Unidos, Espanha, alguns países, você só faz o exame complementar quando tem alguma dúvida, ou quando algum exame não possa ser feito, mas aqui no Brasil é obrigatório os 2 exames clínicos, o teste de apneia e o exame complementar. Tranquilo? O teste e o exame complementar, ele pode ser feito avaliando a ausência de atividade circulatória, e aí o padrão ouro é a arteriografia, a angiografia. Pode ser feito Doppler transcraniano, cintilografia, monitorização de pressão intracraniana com tomografia computadorizada, SPECT, que são exames menos comuns. Eu mesmo, na minha prática, já vi angiografia e Doppler transcraniano. Esses outros a gente não tem aqui, mas pode acontecer em algum outro hospital. A ausência de atividade elétrica é o eletrocefalograma, também, que é um exame muito difundido. E a ausência de atividade metabólica, que seria o PET, ou a extração cerebral de oxigênio, também pouco usado na prática. Aqui um exemplo, né, do Doppler transcraniano, eu tenho um fluxo presente aqui do lado direito da tela, e o fluxo num paciente com ME, né, que é o fluxo reverso, ou esse pico sistólico breve. A angiografia, que é o padrão ouro, né, que a gente tem um exame mostrando o fluxo, e é bem diferente, né, é um exame muito fácil até de mostrar para a família, de mostrar quando você estiver explicando aqui o mecanismo, a não preenchimento, né, dos vasos intracerebrais pelo contraste, e a ausência de contraste nas artérias intracranianas com o stop, que é compatível com a ausência de fluxo e compatível com a morte encefálica, né. A ausência de atividade elétrica cortical no eletrocefalograma, aqui a gente só tem uma página, mas lógico, é feito com todo aquele método, né, geralmente em torno ali de 30, 40 minutos para realizar o teste, e umas 30 páginas de eletro, tem que ser avaliado e laudado por um especialista também. A cintilografia também, que é um exame fácil de ver, porque você vai ver a ausência de perfusão pela captação, né, neuronal. E, no caso do paciente ter fechado o protocolo de morte cefálica, ou seja, ter o diagnóstico, você já é autorizado a fazer o atestado de óbito. Se o paciente, lógico, tem trauma, ele vai para o IML, mas você faz a notificação, mas já pode, a partir dali, a hora do óbito é a hora do último teste realizado, certo? Então, mesmo que eu só tenha captação amanhã, ou que eu só vou desligar o aparelho depois, mas a hora do óbito não é a hora da parada cardíaca, tá, pessoal? A hora do óbito oficial é a hora do último teste. Se foi o teste de apneia, se foi o exame complementar, não interessa. O último procedimento que você realizou é a hora do óbito que você vai colocar lá no atestado, ou lá no serviço de verificação de óbito, ou no IML, tranquilo? E aí, lógico, se o paciente não tiver contraindicação médica, aí sim você vai conversar, dar a notícia do óbito para a família. Isso aí, lógico, né, que é um motivo para outra aula, tá, Roberto? Que é comunicação de más notícias durante, né, esse procedimento, né? A gente tem que pensar muito na família nessa hora. Esse paciente, infelizmente, se é um paciente que tem suspeita de morte, a gente vai poder fazer pouco por ele, mas a gente vai estar fazendo, quando os órgãos são viáveis, por esses órgãos que podem salvar outras vidas e por aquela família que está em sofrimento. Então, a gente tem um processo de comunicação aí desde o início, né? E depois, para comunicar esse óbito, e lógico, por lei também, a gente tem que, antes de desligar o aparelho, oferecer, é um direito da família, a possibilidade de doação para que salve outras vidas. Tranquilo? Sim, e pessoal, isso que falou o Olom é muito importante da família. Entenda que é um tema atípico para a família, tá? Então, eles participarem da realização dos testes definitivos, se fosse um Doppler ou do resultado dos outros, é muito importante também, tá?
É até uma cerimônia bonita, em alguns hospitais a gente faz, leva a família do lado para participar disso. Após essa foto, vamos ter uns minutos de perguntas, tem umas perguntas aí. Aí, Roberto, Pode para você falar, relembrar dos seus dias aqui no Ceará, na Vila Pucara.